relação com o dinheiro, as iniciações e o destino cósmico. Esse é um tema bem delicado, que a gente precisa ter algumas mensagens sobre isso para a gente compreender um pouco do que está acontecendo no planeta nesse momento. Haja visto que muitas iniciações, chamadas de iniciações, e aqui de início vamos esclarecer que essa palavra iniciação tem a ver com expansão de consciência, sob o ponto de vista do ensinamento espiritual. Quando nós falamos de iniciações, nós estamos falando de expansões de consciência. As iniciações, elas fazem parte de caminhos religiosos, de caminhos filosóficos, por exemplo. Os iniciados são citados nas teorias, na apresentação, nas apresentações de religiões, de caminhos esotéricos. Então as iniciações, que na realidade são expansões de consciência, elas fazem parte dessa trilha de ascensão da consciência humana, da evolução, da compreensão da vida. Agora aqui, para essa nossa conversa, nós vamos diferenciar dois tipos de iniciações. Vamos categorizar dois tipos de iniciações. Que são as iniciações como ferramentas para a vida, que nós podemos ancorar na nossa consciência, que nós podemos trazer para nossas vidas, para cumprir uma determinada etapa do nosso campo de experiência, como, por exemplo, sistemas de cura, que hoje tem várias iniciações sendo anunciadas e apresentadas. Sistemas multidimensionais de curas, técnicas de evolução. São ferramentas que podem ancorar no nosso campo de energia, na nossa consciência, que podem ser úteis para a nossa caminhada aqui no planeta, em um determinado ciclo do nosso campo de experiência. E existem aquelas iniciações, novamente lembrando, são sempre expansões de consciência, existem aquelas iniciações que você não pode comprar, que você não pode pagar, que são iniciações dadas por grandes entidades, que são as iniciações trazidas pela própria dinâmica da vida. Então, o projeto na Terra, ele envolve o desenvolvimento do amor, isso que nós chamamos de amor-sabedoria, através dos ensinamentos. Então, de acordo com o que você vai desenvolvendo esse amor aqui na Terra, o amor pelos reinos, pelos animais, pelas plantas, pela própria humanidade, o amor pela vida como um todo, você vai expandindo a sua consciência. E isso vai mexendo, vai alterando o seu sistema nervoso central. Essas iniciações, que é trazido pelo teatro da vida, pelo filme da vida, essas iniciações ninguém paga, ninguém compra. Ninguém pode dar para você. Isso é algo muito oculto, muito misterioso. E em determinado momento você pode até ter consciência dessas iniciações. Isso está aí em algumas orientações espirituais. Hoje, com a dispensação ligada à Confederação Intergaláctica, isso é apresentado dentro dos ensinamentos da Confederação Intergaláctica. E há quem possa até ter consciência disso. Agora, a questão do dinheiro, eu vou compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive relacionando o dinheiro com essas iniciações, que pode ajudar, de repente, algumas pessoas a compreenderem melhor como o processo pode se dar, como os processos podem se dar. Então, hoje existem vários sacerdotes, existem vários canalizadores de processos iniciáticos espalhados pelo planeta, porque a humanidade como um todo está passando por uma grande iniciação. Nós chamamos de quinta grande iniciação. Então a humanidade como um todo, no seu sistema coletivo de experiências, nós estamos passando por um processo iniciático coletivo. Não é esse ou aquele ser humano que está passando por iniciação, é a humanidade como um todo. Então existem no planeta Terra materializados sacerdotes, canalizadores de iniciações, de ferramentas iniciáticas, que muitas vezes cobram por isso. E às vezes cobram até caro.
Agora, qual é o problema disso? Pode ter problema e pode não ter. Precisamos ver, primeiro momento, que o dinheiro é uma criação nossa aqui. Nós temos notícia de civilizações muito evoluídas pelo cosmos que não usam dinheiro, que não usufruem desse sistema monetário e financeiro. Agora aqui na Terra nós criamos isso, em algum momento da nossa evolução nós criamos o dinheiro, transformamos isso num veículo de poder, de manifestação, e não tem problema nenhum em si com nada, com nenhum objeto fenomênico aqui no planeta Terra, estaria problema diante da nossa interpretação, diante da forma como nós nos relacionamos com isso, inclusive com o dinheiro. Então, o dinheiro não tem problema em si, o problema é a forma como nós relacionamos com ele. Então, por exemplo, você pode estar pagando caro por uma iniciação, vou fazer uma iniciação de Reiki, vou fazer uma iniciação de cura estelar pleiadiana, arcturiana, vou entrar em contato com os seres de Órion, de Vênus, estou pagando caro, às vezes R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000 tem gente pagando. Então você está pagando ali, tem gente que trabalhou muito para ganhar dinheiro, para juntar dinheiro e passar por uma iniciação dessa. É uma forma de relacionamento. A pessoa se esforçou muito, né, para ter aquele dinheiro e viver aquela iniciação, passar por aquela iniciação. E às vezes entra na iniciação, passa pela iniciação e não tem muita experiência, muita consciência do que aconteceu ali. Outra pessoa tem dinheiro sobrando. E a forma como ela vai passar aquele dinheiro à frente é uma forma um pouco mais leve, porque ela acha que aquele dinheiro vai ser encaminhado para uma obra que de repente vai beneficiar outras pessoas e ela está aplicando muito bem o dinheiro, né? Ela está investindo no processo de autoconhecimento, no processo de elevação da consciência dela. Então é outra forma de se relacionar com o processo iniciático e com o dinheiro, né? E há pessoas que têm muito dinheiro sobrando e é indiferente para o processo. Então, pagar ou não pagar, isso vai ser da consciência da pessoa. Agora eu tenho algumas experiências pessoais para compartilhar com vocês. Primeiro eu quero fazer o questionamento seguinte. Nós, tratando de espiritualidade, nós temos vários exemplos de seres muito especiais que tiveram experiências genuínas com a vida espiritual. E a gente tem que perguntar, essas pessoas pagaram pelas suas experiências espirituais, divinas? A gente vê que são experiências divinas genuínas. Por exemplo, Paramahansa Yogananda, ele tinha, quem estudar a vida dele, ele tinha um campo de experiência genuíno com a vida divina. Não é considerado até um avatar, uma descida de uma consciência divina que se expressou dentro da humanidade e apresentou inúmeros mistérios para nós. Ele pagou pelas experiências dele, para ter as experiências dele. Padre Pio tinha inúmeros dons. Nós temos a plena certeza de que ele era um ser divino também, uma consciência que veio para cumprir uma missão divina. Ele pagou pelas experiências dele? Hoje Padre Pio tem sido até anunciado pela Confederação Intergaláctica como um missionário ligado à Confederação Intergaláctica, né, fazendo essa conexão da humanidade com a Confederação Intergaláctica. Ele faz parte de uma hierarquia muito importante aqui, ele está aí entre nós, sendo anunciado por canais ligados aos centros planetários. Não é? Então, Trigueirinho, por exemplo, ele pagou pelas experiências dele, não sei até que motivava as pessoas a viver em caráter de doação. Na minha experiência particular, eu tive várias vezes em contato com ele e participei da comunidade Luz que ele fundou. E as experiências todas em caráter de doação, eu tive experiências muito especiais com as naves da Confederação lá dentro da comunidade Luz. Inclusive lá eu nem divulgava isso para as pessoas, era uma experiência minha pessoal com os seres, com as consciências e com as naves. E tudo de graça, né? Tudo de graça. Não foi coisa que você dá o dinheiro para ter um retorno. Você não compra isso. Isso vai depender da sua abertura interna. E a gente fala também do destino cósmico. Essas experiências iniciáticas, quando elas são genuínas e verdadeiras, sempre que elas se apresentam para um ser humano aqui na Terra, isso é levado em consideração o destino cósmico da pessoa, não só para a Terra.
mas a interligação das suas realidades. Nós chamamos de realidades paralelas, né? Hoje nós chamamos de realidades paralelas. A inter-relação de universos, né? Outras energias que são superiores, que organizam isso para nós vivenciarmos essas experiências, que são chamadas de experiências iniciáticas, né? Então, nós temos Inhaxica, aqui no sul de Minas Gerais, Inhaxica. Será que ela pagou para ter as experiências que ela teve? É um ser também que comungava da vida divina, não é? Então, nós temos vários seres muito especiais que a gente pode perguntar se eles, como foi que eles entraram no processo da experiência verdadeiramente espiritual. Xamãs, vários seres especiais em vários caminhos, santos budistas, né? Hindus. Então, dentro do caminho judaico, evangélico, nós temos seres que abriram portas divinas porque praticaram as disciplinas de forma austera, né? Então, celibato, é aquilo tudo que a gente sempre tem falado. Celibato, jejum, retiro, oração, meditação, contemplação. Então, cada um tem que achar o seu caminho, né? Alguns nem precisam mais dessas disciplinas, porque já incorporaram isso, já instalaram, já fizeram seus upgrades, já estão numa vida mais espontânea dentro da humanidade. Alguns já vêm prontos para viver isso sem precisar mais dessas disciplinas, porque isso já está instalado, né? Inclusive, alguns já estão vivendo até um código genético superior, que tem sido revelado também pela Confederação Intergaláctica, o GNA. Então, nós precisamos ver essas realidades. Agora, eu quero compartilhar também a respeito das iniciações, experiências pessoais minhas. Às vezes, você investe muito dinheiro na iniciação, mas você não está pronto para passar na iniciação. Certa vez, vou compartilhar aqui de uma fase da minha vida em que eu passei 7 anos vivendo várias experiências iniciáticas, inclusive pagando algumas, pagando até caro também, né? E retomando parte da minha consciência, que não fazia parte desse planeta, né? Eu me lembro que uma vez um xamã, inclusive essa foi uma iniciação gratuita, e um xamã chegou para mim, era uma iniciação xamânica, e ele falou para mim, olha, parte da sua consciência está fora da Terra, e aos poucos você vai recobrar isso. Naquele tempo eu não entendi muito bem, eu aceitei, mas com o passar do tempo as coisas ficaram muito claras e conscientes. E aquela iniciação foi gratuita, não foi paga. Mais uma vez eu participando de um grupo onde eu paguei caro para participar daquela iniciação, e o grupo era grande, tinha mais de 30 pessoas, e nós preparamos ali um ambiente, mantras, oração, todo mundo preparando aquele ambiente para passar pelo processo iniciático, e tinha uma pessoa lá que pagou caro para aquela iniciação. Quando chegou o momento de abrir a porta, de nós entrarmos no espaço e vivemos a iniciação ali com os sacerdotes e tudo mais, o telefone tocou e aquela pessoa foi chamada para ir resolver um problema. E ela, então, não passou, não entrou na sala, nem viveu a iniciação, que ela pagou caro. Então estava claro para nós ali que ela não estava pronta para viver a iniciação, né? Agora, em outro momento também, e aí uma experiência que vale a pena ser compartilhada também, eu paguei caro. Eu falo pagar caro porque a gente precisa dar o justo valor ao dinheiro, né? Tem pessoas que trabalham muito para ganhar pouco. E a gente se esforçam muito para ter uma vida de subsistência aqui nesse planeta. Só que o ensinamento fala o seguinte, quanto mais você eleva a sua consciência, mais leve vai ficando o seu caminho. Menos esforço, menos atrito você vai gerando dentro da experiência aqui no planeta Terra. O Cristo, em Jesus, falava, né, que o caminho dele era leve. O jugo dele, que é aquela carga que você coloca em cima do animal, era leve, o caminho era suave, né? Então, quanto mais você desperta o Cristo em você, mais o caminho vai se tornando suave. Então, certa vez eu fui de encontro a um xamã reconhecido mundialmente, internacionalmente, e fui para viver uma iniciação, para experimentar ali uma iniciação com ele, e a gente pagava um certo valor para receber um mantra de conexão com a hierarquia ligada à cultura indígena, aos seres indígenas. E nós entramos numa sala, só eu e ele, e naquele momento ali que nós entramos em meditação, assim que nós entramos em meditação, ele na minha frente,
eu recebi um mantra, né? E terminou a iniciação e ele me veio com outro mantra. Então, o mantra eram 4 sons diferentes, 4 sons, 4 palavras. E logo dali, quando eu estava saindo daquela iniciação, eu estava indo para um retiro. Naquele período, eu praticava muitos retiros pessoais, junto à natureza, sozinho, isolado junto à natureza. E eu estava indo para um retiro. E eu recebi aquele mantra e ele me passou o mantra. Olha, seu mantra é esse aqui. Seu mantra personalizado. Porque aquele mantra era específico para você fazer uma conexão sua com a sua hierarquia ligada à consciência indígena. Só que eu tinha recebido outro mantra específico. Não era o mantra que ele tinha me apresentado. Inclusive no mantra que ele me apresentou eu vi alguns elementos de mantras que eu já conhecia. E aí eu fiquei com aquilo, né? Eu digo, não, esse mantra, mas eu recebi outro. Então eu pedi uma luz durante aquele retiro que eu fiz logo a partir dali, para saber qual era o mantra verdadeiro, né? Que eu tinha que usar, que ia ser útil para mim. E aí ficou claro para mim que o que valia era o que eu tinha recebido. Então ali ficou claro que mesmo você pagando, chega um certo momento do seu caminho, que mesmo você pagando para um outro trazer uma experiência do plano superior, vai chegar um momento que você vai abrir diretamente esse campo de experiência, né? E a partir dali, eu comecei a participar de certas iniciações à distância, sem pagar nada. Eu comecei a receber isso de forma direta do mundo superior. Então, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque isso depende, essa questão de se pagar por iniciações ou não pagar, isso é relativamente, não existe regra fechada. Isso é um pouco... Então tem pessoas que precisam pagar para sustentar a obra desses sacerdotes, iniciadores, e tem pessoas que podem receber isso, que já estão prontas para receber isso via direta. Isso vai depender da sua comunicação, vamos dizer assim, com Deus, né? Com a fonte. Isso vai depender do seu destino cósmico. Isso é que vai depender. Agora nós temos mensagens, canais que falam que se você paga por uma iniciação, você vai até um certo nível de consciência. Quando você faz isso em caráter de doação, quando não envolve dinheiro, você pode ir além. Você vai um pouco mais além. Então veja bem, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor sobre essas nuances a respeito do uso do dinheiro aqui na Terra. Né? Tem um pensamento que fala que o seu verdadeiro valor vai ser dado quando você perder todo o seu dinheiro. Quando você não tiver dinheiro mais nenhum. Né? Algumas pessoas vieram até aqui para viver essa experiência, sabe? De estar nesse mundo em que as pessoas valorizam tanto essa parte monetária e elas se virem sem dinheiro nenhum. Isso é até uma iniciação, é a 6ª iniciação que é chamada, né? Que é a entrega, a suprema entrega. Que é quando você está totalmente... Você desiste do mundo na Terra e se volta para os céus, se volta para Deus, se volta para a fonte, se volta para o vazio profundo que existe entre todos nós, que nos interliga. Quando você tem uma experiência com isso, você passa por uma grande expansão de consciência. Nessa expansão de consciência, onde o teu espírito, né? Algumas pessoas chamam de espírito, outros no ensinamento mais moderno chamam de mônada. Quando essa experiência se apresenta para ti, ela pode até apresentar, ela pode trazer para você o seu destino cósmico. Normalmente ela traz isso. E pode até falar não, né? Falar a gente fala com a voz. Isso é uma comunicação interna, superior, que pode te apresentar o teu destino cósmico, que às vezes você precisa permanecer por aqui, se vivendo experiências na matéria, ou então às vezes você começa a se desligar desse mundo, começa a fechar ciclos aqui e vai para níveis mais elevados de consciência universal. Então esse vídeo é um vídeo flash de luz para a Confederação Intergaláctica.